Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui no programa Pau Talk e vamos iniciar mais uma noite de estudos do livro No Mundo Maior, de Francisco Cândido Xavier e o espírito André Luiz. Tá? Nós estamos ainda no capítulo Poder do Amor, capítulo 5, né? No meu livro nós estamos na página 70, né? Mas aí depende da edição de vocês, tá? Então vamos começar. Um grande abraço a todos que estão nos acompanhando. Então vamos lá. Aqui a irmã Cipriana. Ok, Maria, obrigado. A irmã Cipriana, que é um espírito bastante maternal, né, uma capacidade de amor muito grande, que é a pessoa que coordena, na verdade, o trabalho do Calderaro. O Calderaro é o instrutor do André Luiz nesse livro, né? Então a irmã Cipriana, ela apareceu aqui quando o Calderaro e o André Luiz estavam cuidando do caso daquele rapaz que está obsediado, Pedro, obsediado do Camilo, que era um senhor que ele matou nessa vida, né? O Pedro ainda está encarnado e o Camilo, que é esse senhor que ele matou, está obsediando ele, né? Então o Calderaro e o André Luiz, eles prepararam o momento aqui para que a irmã Cipriana pudesse chegar e conversar com ambos e pudesse ajudá-los mais eficazmente, né? Então ela está conversando com o Pedro, que é o encarnado, só que está desligado do corpo físico, ele está num sono, né? E num hospital sendo tratado, porque ele está muito mal, e ela está conversando com ele, né? Com o Pedro, fazendo algumas reflexões. Afinal de contas, ele matou o Camilo, né? Então ela está argumentando aqui. Destruíste a paz de um companheiro e perdeste a tranquilidade própria. Suprimiste-lhe o veículo físico, mas perambulas algemado ao teu, sentindo-o, qual pesado fardo, né? Boa noite, Léo, um abraço. Então olha aqui, né, pessoal? Quer dizer, ele destruiu a paz do Camilo, que era um senhor que havia cuidado dele durante a infância, adolescência. Agora que ele estava maduro, né? Esse rapaz tinha crescido, ele acabou brigando com o Camilo, que era o dono do comércio onde ele trabalhava, e acabou matando ele, né? Só que quando ele tirou a tranquilidade do Camilo, porque o matou, né? Ele acabou perdendo a tranquilidade própria. O próprio Pedro acabou se complicando. Porque é assim, né? Nós somos chamados a viver no inferno que nós criamos para os outros. Nós seremos chamados a viver e a conviver no inferno que nós criamos para os outros. Assim como também o céu que nós criamos para os outros, quando nós... Um abraço, Léo. Quando nós nos preocupamos em ajudar os outros, em fazer o bem, em aliviar a dor dos outros, né, gerar alegria, felicidade na vida do outro, nós também seremos convidados a partilhar desse céu que nós criamos para o outro, né? Mas aqui no caso, criou-se o inferno, na verdade, né? Então ele tirou a tranquilidade do Camilo, mas acabou perdendo a dele também. Destruiu, suprimiste-lhe o veículo físico. Quer dizer, tirou, matou o corpo físico dele, mas acabou perambulando, mesmo encarnado, o Pedro, ele perambula algemado ao corpo dele como se fosse um fardo pesado, pela culpa, pelos desgastes excessivos a que ele está se submetendo, né? Cuidavas ministrar o direito a ti mesmo e entortaste o destino, imprimindo perigosa curva ao teu caminho, que poderia ser retilíneo e iluminado. Olha que interessante, né? Quer dizer, cuidavas ministrar o direito a ti mesmo.
É quando a gente se acha cheio de direitos, né? E a gente quer fazer a justiça com as próprias mãos, e a gente quer resolver, a gente mesmo quer resolver o problema, às vezes sem paciência para aguardar as resoluções que a vida tem para nós, que a vida reservou para nós. Isso aqui é muito importante, né, pessoal? Porque todas as vezes que nós tentamos nós controlarmos muito a nossa vida, nós controlarmos muito a nossa existência e tudo que diz respeito à nossa existência, nós acabamos interferindo num controle maior que existe na vida. Porque a nossa vida não está assim, ao Deus dará, não é? E quando nós queremos exercer esse controle muito rígido, né, na nossa vida, nós acabamos dificultando o controle que a vida tem, né? As situações que a vida traz para nós, as situações que a própria vida nos cria, né? Então isso aqui não é uma negação do poder que nós temos de construir o nosso destino, de usar o poder mental que temos, o livre-arbítrio. Não, de forma alguma. Nós temos que usar tudo isso de uma forma muito positiva, né? Mas lembrar que sempre que nós egoicamente quisermos controlar todas as coisas, nós estaremos, na verdade, interferindo num controle maior que existe, né? É aquilo que eu falava na semana passada. Às vezes a gente levanta a mão e fala assim, onde é que está a justiça? Onde é que está a justiça, né? E a justiça está justamente se cumprindo, né? O que fez com que o Pedro viesse a trabalhar lá no comércio do Camilo? O que fez com que o Camilo ajudasse o Pedro, né? Nós sabemos que o drama dos dois, eles já vem de muito longe. Não foi à toa que um encontrou o outro encontrou um, né? E se ajudaram durante muitos anos, né? Mas aí surgiu um problema. Na verdade são duas almas, dois espíritos que estão em processo de reajuste, né? A Rossana, na verdade, quanto mais a gente tenta controlar, mais a gente perde o controle, né? Verdade, isso mesmo. Tem até aquela frase do espírito Hamed, né? Hamed, né? Através do Francisco do Espírito Santo Neto, né? Que o descontrole é o que nós conseguimos por querer controlar a vida dos outros, né? O descontrole é o que nós conseguimos por queremos controlar a vida dos outros, né? É bem verdade isso, né? Não só a vida dos outros, mas muitas vezes a nossa própria vida também, no sentido de queremos controlar tudo, né? Não dá. Às vezes a gente brinca, ei, tudo sob controle? A gente brinca, né? A gente fala uns para os outros, ei, tudo sob controle? Mas não tem nada sob controle, né? O máximo que a gente pode controlar as nossas emoções, os nossos pensamentos, que a gente deve aprender a controlar, a nossa vida interior, a meditação, né? Que nós podemos aprender a nos auto-observar, aprender a discernir, nos auto-conquistar, né? Mas o mundo de fora toda a intenção de controlarmos o mundo de fora é mera ilusão. Até a Joana Jones fala sobre isso em certo momento. Toda a intenção de controlarmos o mundo de fora é mera ilusão, que se desfaz com o tempo, né? Né, Tânia? Maria, quando a gente vê, já está nervoso, né? Vai se descontrolando, né? Verdade. Então, continuando. Temendo a ti próprio, por te sentires delinquente em toda parte, buscaste refúgio no trabalho atabalhoado e mecanizante. Quer dizer, tentando fugir dele mesmo, né? Temendo a ele próprio. Porque quando a gente faz um mal, é tão forte o drama consciencial, mesmo que nós não estejamos propriamente lúcidos, né? Consciência lúcida, de fato desperta, mas nós sempre temos essa consciência do mal e do bem, né?
Deus está dentro de nós, somos criaturas pensantes, não tem como, né? Deus está dentro de nós, a lei divina está em nós, né? Mesmo que de modo vago para algumas pessoas, né? Mas é tão forte isso que nós começamos a fugir de nós mesmos. É o que aconteceu com Pedro. Ele começou a trabalhar para esquecer, com medo de si próprio, com medo de enfrentar esses conteúdos, né, da consciência de culpa, né, do arrependimento e tal. Só que um trabalho desgovernado, um trabalho desorganizado, um trabalho desgastante, né, que acabou tirando a saúde dele, né. Conseguiste dinheiro que nunca te pacificou o ser. Alcançaste culminante posição social entre os homens, dentro da qual, contudo, te sentes cada vez mais triste e mais desamparado. Olha que coisa, né? Então ele buscou refúgio no trabalho, um trabalho mecanizante, né? Automático, sem que houvesse uma satisfação propriamente, uma alegria, um bem-estar, né? Conseguiu dinheiro que nunca pacificou o ser. Não se sentia mais pacificado, né? A Diana está dizendo, deve ser terrível tentar fugir de si mesmo, né? Olha, a gente faz muito isso, Diana. Talvez uma das coisas que a gente mais faça é a fuga de nós mesmos, através de vários mecanismos, né? E aqui no caso a gente está vendo uma situação mais dramática, né? Nós estamos vendo uma situação mais dramática. Agora, de uma forma mais light, vamos dizer assim, todos nós fazemos de certa forma isso, né? A fuga de nós mesmos, né? O Jonas, ele fazia isso consciente, Alexandre? Jonas, ele não fazia isso conscientemente. Ele tinha consciência do crime que cometeu e tinha consciência que ele queria esquecer, né? Então ele trabalhava para conquistar, mas parte disso tudo é inconsciente. Parte consciente e parte inconsciente. Tá? E, por exemplo, ele não tinha consciência de que o Camilo estava ali junto dele, né? Ele não tinha essa consciência. O que estava gerando, o que estava acontecendo com ele, com a vida dele? Ele estava percebendo a presença do Camilo, perturbando o seu psiquismo, cobrando, né? Então isso ele não tinha consciência, né? Tá? Além de outras coisas, da vida espiritual ao redor dele, né? Os mecanismos de fuga que ele estava utilizando, talvez parte disso ele fizesse inconscientemente, né? A Maria, é verdade, Alê, sabemos que precisamos trabalhar, mas falta a vontade de enfrentar a realidade. Aí vamos sempre deixando para mais tarde, né? Então, a dificuldade que nós temos de pararmos em nós mesmos, né? Por exemplo, quando nós ficamos só fazendo o dia inteiro, desde as 6 horas da manhã até 11 horas, meia-noite, e fica, e vai para lá, e vai para cá, e vai para lá, e vai para cá, né? É fuga. É fuga. Não é? Sob vários pretextos. Sob vários pretextos. Nós não acharmos tempo para fazer uma leiturazinha, não acharmos tempo para fazer uma prece, não acharmos tempo para contemplar a natureza, o céu estrelado, não acharmos tempo para conversar, às vezes uma conversa afetuosa com um parente, né, com o marido, com a esposa, não achar tempo para meditar, né, não achar tempo para ouvir uma palestra. Isso aí é fuga, né? Muitas pessoas, não, que eu não posso, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que não sei o que, e fica, e corre para lá, e corre para cá, é para fugir, tá? Para fugir do autoencontro. Porque sabe que se parar um pouquinho, vai começar a refletir, vai entrar em contato com alguns conteúdos, né? A Tânia, aí a vida vem e dá uma forcinha para que a gente enfrente a realidade, exatamente. Às vezes uma doença, às vezes um problema psíquico, emocional, alguma coisa que faça a gente parar um pouco, né? Para a gente repensar a nossa vida, para entrar em contato com o self, né? Que enquanto a gente fica só dominados pelo ego e fica correndo para cá e correndo para lá,
né? O ego fazendo a gente fugir, o ego, né, induzindo a gente à fuga do self, para não encontrarmos o self. Então o ego fica distraindo a gente, enchendo de coisas, né? Mas aí quando a gente começa a parar, a gente começa a encontrar o self, encontrar a presença divina em nós, através de um livro, através de uma prece, através da meditação, da caridade, tantas outras coisas, né? De um estudo como esse que a gente está aqui parando um pouquinho para refletir, né? Jonas, algumas vezes não serve como terapia de esquecimento ou fuga? O que você diz, Jonas? O fato da pessoa ficar correndo para lá e para cá? A fuga que você... o que especificamente? Algumas vezes não serve como terapia este esquecimento ou fuga? Ah, tá. Veja... Tá, mas se você está falando assim, de um lado bom, né? De uma forma terapêutica, né? Sim, sim, veja bem. Aí que nós temos que ter, Jonas, a noção do equilíbrio. Tudo que for demais vai dar problema. Você tem razão. Por exemplo, a pessoa está trabalhando demais. Aí de repente ela pode mudar do tipo de trabalho que ela faz, ela começar a fazer um trabalho voluntário, né? Em que não tenha preocupações financeiras, não tenha preocupação de hierarquia, vai lá só para ajudar, só para amar. Então, às vezes, um trabalho braçal, ela faz um trabalho mental profissionalmente, mas aí ela vai fazer um trabalho braçal, vai levar a cesta básica, vai... Então, isso ajuda, às vezes, a pessoa, né, a desligar um pouco dos problemas do trabalho, até da família, às vezes, né, quando está com dificuldades, né, na família, ajuda a desidentificar um pouco de certos fatores que estão afligindo a pessoa, é verdade, né? Então a gente esquecer um pouquinho da gente em certos momentos é bom, tá? É bom porque a gente sai de casa, esfria a cabeça, né? Dá uma arejada, encontra pessoas, dá risada, estuda. Então, a gente ter atividades nesse sentido é bom, só que não pode ser demais, por quê? Porque senão vai constituir uma fuga. E os nossos problemas, as nossas dificuldades, nós não vamos resolver apenas fugindo, né? Às vezes a gente dá um tempo, a gente sai, muda de atividade, isso ajuda, mas nós não vamos resolver tudo fugindo, tá? Sempre nós teremos lá os problemas para resolver, né? Alguns, quando a gente parte para fazer a caridade, quando a gente parte para ajudar, alguns problemas vão se resolvendo até por si próprios, né? Por si próprio. Com a ajuda dos espíritos, com o tempo, alguns problemas vão se resolvendo. Outros vão exigir a nossa atividade mais assídua, vamos dizer assim, né? mais intensa ali, né? Tá? Muito do que a gente faz, por exemplo, no consultório, né, junto aos pacientes, muito do que a gente faz terapeuticamente é ajudá-los a se desidentificarem dos fatores afligentes. Ajudá-los a se desligar um pouco daquilo que está causando aflição. Porque acontece um fenômeno que é assim, a gente acha que a solução está no próprio problema. Então a gente fica preso ao problema tentando resolver. E aí não resolve. Porque a solução não está dentro do problema, a solução está fora. Nós temos que nos desidentificar, dar uma arejada na cabeça, dar uma esfriada, vai tomar um banho, vai passear, vai... Aí de repente você tem um insight e tem a solução, né? Quando você menos espera, de repente você encontra a solução. Porque enquanto a gente está muito ligado ao problema, nós ficamos muito fixados, nós ficamos muito limitados. A nossa percepção espiritual, ela fica limitada. E a gente fica aflito, e não estou conseguindo resolver, aquela história toda. E aí o espírito protetor até, ele fica mais difícil dele ajudar a gente, porque a nossa vibração cai. Quando a gente relaxa, quando a gente se alegra, quando a gente sai para passear, a nossa vibração fica melhor, porque a gente fica mais feliz, né? É mais fácil de ver por outros ângulos, tá? Então isso é bem importante, né?
E aí está a função terapêutica, às vezes, de mudar de atividade, né? Evitar os exageros, porque os exageros são sempre ruins, né? Ok, pessoal? Então vamos lá. Voltando aqui o caso do Pedro e do Camilo, né? Como não te ocorreu, Pedro, a oração santificante? Olha a irmã Cipriana questionando Pedro. Como que você não lembrou, Pedro, a oração? Todos nós sabemos do poder da oração. Qualquer religião vai falar da importância da oração, né? Como não te ocorreu, Pedro, a oração santificante? Como não te penitenciaste diante da vida, humilhando-te aos pés da tua vítima, no sincero e real propósito de regeneração? Está questionando, como é que você não... Você se arrependeu, mas por que você não externou esse arrependimento através da prece, orando pelo Camilo, pedindo desculpa, perdão para ele pelo que você fez? Como é que você não fez isso? Nós podemos perguntar isso para nós também. Por que não fizemos isso naquele momento que a gente estava irritado, naquele momento que estava desanimado? Como não usamos a oração? Não é, pessoal? Geralmente nesses momentos são os momentos que a gente mais tem dificuldade para orar, porque a gente foge, né? Quando a nossa vibração cai, muitas vezes a gente foge desses recursos, né, Tânia? Né, Diana, da prece, da meditação. É quando a gente mais precisa da leitura, que coloca a gente no lugar, coloca a gente no eixo. Mas quando a gente está influenciado pelos espíritos que querem nos prejudicar, a gente fica... Né? Alguém fala assim, vamos fazer uma prece, vamos acalmar. Que prece o quê? Não quero fazer prece, não. Né? A pessoa já fica toda espivetada, né? Porque está influenciado, né? Está influenciado por espíritos que a última coisa que eles querem é que seja feita uma prece. Porque fazendo a prece a gente já eleva a vibração, já atrai a presença dos bons espíritos, já afasta os espíritos levianos, né? Então nós precisamos acender essa luz, né, Sandra? A gente se renova, né? Isso mesmo. Então o Pedro, ele não lembrou de nada disso, né? Por falta de preparo religioso, por falta de hábito religioso, né? Preferiste a corrida louca em pós das sensações externas, a fuga para a região do ganho material, a transitória ascensão para posições de domínio enganoso, né? Então, o Pedro, ele cometeu um crime, ele despencou lá do terceiro andar do superconsciente, ele despencou e tentou se segurar no segundo andar, na região do trabalho, do presente, da vontade. Ele tentou se segurar ali, trabalhando. Então, ao invés dele buscar a luz da oração, de buscar a caridade, o perdão, tal, veja bem, essa busca seria novamente subir para o self. Ele teria que passar pelo arrependimento, teria que passar pelo desejo de reparação, tal, né? Que é doloroso isso tudo, mas a gente tem que passar por isso e continuar subindo de novo rumo ao self, rumo ao superconsciente. Vocês entenderam? Porque ele caiu lá, ele estava vivendo bem, trabalhando, estudando, tá? E aí ele cometeu esse crime, ele despencou. Se ele lançasse mão dos recursos espiritualizantes, o perdão e tantas coisas que a gente estuda aqui, ele subiria de novo para o superconsciente. Mas não, o que ele preferiu? O trabalho, o ganho material, a projeção social, a dominação, né? E aí ele não conseguiu se agarrar no segundo andar, aí ele despencou para o primeiro andar. Ele foi se desestruturando e despencou, caiu para a zona dos instintos, para a zona mais do passado, né? E aí no passado a gente encontra o baú de recordações, a maioria infeliz, né? Aí vira só uma recapitulação de lances infelizes das outras encarnações, tá?
Vocês entenderam o processo, pessoal? A Tânia, por não se ter a prece como hábito, é mais difícil entrar em prece nesses momentos, é verdade. Né? É isso mesmo. Pois é, né, Maria? A gente tem que. Nós vamos cair muitas vezes. Vamos cair. E vamos aprender a levantar. Nós vamos cair, vamos levantar. Por isso que eu falei para vocês que os espíritos bons, eles valorizam muito, 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 muito. Eles valorizam muito a nossa disposição no sentido de continuar. Levantar a cabeça e continuar caminhando, procurando fazer o melhor. Erramos, levantemos a cabeça, peçamos desculpa, nos alinhemos de novo, né? Vamos juntar os cacos aí e vamos continuar fazendo o bem, procurando fazer o melhor. Né? Então, os espíritos valorizam muito isso. Eu percebo sempre nos livros que aquele conceito, Deus não quer a morte do ímpio, do pecador, mas quer a morte do pecado. Deus quer que a gente se regenere e vivamos. Deus não quer a morte do ímpio, mas que ele se regenere e viva. Vocês entenderam? É isso que Deus quer da gente. Não quer que a gente fique lá depressivo, desanimado, abandonado, largado. Não, nada disso. Nós temos que nos levantar. Né? Pode ter ocorrido o que for, por mais danoso que tenha sido. Nós vamos ter que perceber o que fizemos, tentar reconstruir o que nós fizemos, mas continuar caminhando, procurando fazer o bem. Tá? Não tem outro jeito, pessoal, porque se a gente for para trás piora cada vez mais. Até rimou, né? Para trás piora cada vez mais. Nós temos que ir para frente. Para trás não dá, não. Quem anda para trás é caranguejo? Não. Nós temos que andar para frente, né? O caranguejo anda de lado, né? A Tânia, tem um amigo que diz, os céus se alegram mais quando o equivocado se reergue. Pois é, então, olha aí. É isso aí, né? Jesus falou isso aí, né? Com relação a ovelha perdida, né? As parábolas que ele contava, tal, não é? A ovelha desgarrada, da dracma perdida, daquela moeda que caiu, alegria quando a gente encontra, né? Então, o filho pródigo, né, Jane? Isso mesmo, filho pródigo. Jesus, você vê que ele, em várias circunstâncias, ele usou imagens assim. A importância que é o arrependimento e a mudança para melhor, né? Tanto que Maria de Magdala, né, foi muito valorizada no seu trabalho, devido a levar uma vida dissoluta antes e depois ter mudado tanto. Paulo de Tarso, que chegou a matar cristãos, né, foi responsável por inúmeras mortes de cristãos e depois se tornou o vaso escolhido para a divulgação do Evangelho. Né? Então, são exemplos muito significativos. Né? Então, continuando aqui, aterrorizado, tentaste escapar ao tribunal íntimo. Olha só que coisa, né? Aterrorizado, tentaste escapar ao tribunal íntimo. Veja que interessante. Quando ele erra, quando ele cai, ele mata o outro, e ele despenca lá do primeiro andar, o que a gente está fazendo? A gente está fugindo do tribunal íntimo, porque é tão forte da consciência, né? É tão forte esse tribunal que é uma das coisas que a gente mais tem pavor na vida. Das coisas que a gente mais tem medo em tudo na vida é a nossa consciência. Tanto que dizem os espíritos que os dramas conscienciais são os mais terríveis que existem. No plano espiritual, a consciência culpada, a percepção dos erros cometidos e tal, é a coisa mais dolorosa que existe, não tem dor maior do que essa. Tá? Por isso que nós usamos muito esse recurso
de queremos esquecer das coisas que fazemos. É muito comum isso, é um hábito que nós temos, né? Porque a gente sabe que passado alguns dias, depois que a gente fez alguma coisa, a gente vai esquecendo, porque a gente quer muito que aquilo caia no esquecimento. Então, daqui a pouco, fica guardado no inconsciente. Fica guardado no inconsciente. A gente realmente acaba esquecendo. Só que não foi resolvido, né? Não adianta a gente só esquecer das coisas, né? Quando consegue esquecer, tá? Porque tem muita coisa que fica no inconsciente que a gente vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai esquecendo, mas não ficou resolvido. Chega uma hora que está tanta tranqueira no inconsciente, tanta sujeira debaixo do tapete, que aí a gente começa a somatizar, começa a desequilibrar emocionalmente, tá? Por isso que só a gente esquecer das coisas não adianta. A proposta da espiritualidade é que nós trabalhemos esses conteúdos, que enfrentemos a verdade. O que aconteceu? Aconteceu assim, assim, assado. Né? Olha o que eu fiz, né? A gente tem que sentir a seriedade da coisa, né? A gente tem que sentir a seriedade. A gente tem que perceber o tamanho do dano, do estrago e tentarmos reparar, quando for possível, junto às pessoas a quem prejudicamos. Quando não for possível, pelo menos junto à oração, ao pedido de perdão, né? De alguma forma, porque nem sempre é possível, né? Imediatamente a gente reparar, tá? Mas pelo menos nós temos que ir trabalhando isso dentro de nós, através do auto-perdão, através do amor ao próximo, através da caridade. Aí depende do que nós tenhamos feito, né? Talvez exija aí algumas atitudes específicas, tá? Mas isso é muito importante. Nós temos que enfrentar. Pode escrever, escreve o que aconteceu, como se fosse uma história. Aí você vai lembrando, vai trabalhando aquele conteúdo, vai fazendo uma catarse, uma liberação, tá? E aí nós vamos entendendo, pessoal, através do auto-perdão também, da autocompreensão, a gente vai percebendo que nós somos ainda limitados, que nós ainda não conseguimos ter aquele comportamento que nós queríamos. Ah, mas você podia ter feito diferente. Tá, eu podia, mas não consegui fazer diferente. O que eu fiz foi o que eu consegui naquele momento. Então isso vai ajudando a gente a... Oi, Goducho, um beijão. Vai ajudando a gente a compreender até a gente mesmo, e a perdoar até a gente mesmo. Mas olha, estou trabalhando para melhorar. Cada dia eu vou tentar fazer melhor, né? Vou pedir desculpa a quem eu ofendi e vou tentar me melhorar. Tá? É isso, é só isso que importa, pessoal. É só isso que precisa, né? Se a gente trabalhar esse conteúdo, se permitir falar, se permitir falar para si mesmo, se for preciso até falar para alguém, né? Às vezes a pessoa tem necessidade de contar para alguém, até numa terapia, para um bom amigo, na casa espírita, atendimento fraterno, não importa, né? Que ela compartilhe e possa se sentir aliviada por ter compartilhado, né? Certo? Mas aí, continuando, mas nunca é tarde para levantar o coração e curar a consciência ferida, olha só. Né? Por isso que Jesus falou que os crimes cometidos contra o espírito não têm perdão. Né? Isso quer dizer, os crimes cometidos contra a consciência não tem perdão. Alexandre, mas Deus perdoa, tudo bem, eu concordo, nós vamos ser perdoados. Não tem perdão até que a gente não repare dentro de nós e fora de nós. É isso aqui. Aquilo não é perdoado até que a gente enfrente. Entendeu? Aqueles crimes cometidos contra o espírito não terão perdão. Né? Porque a nossa consciência acusa, ela só vai encontrar perdão quando nós trabalharmos esse conteúdo. Tá? Então tem perdão, lógico que tem perdão, né? É só uma forma de falar.
mas só após o enfrentamento. Enquanto não enfrentar, vai ficar cobrando, vai ficar ali, não vai ter perdão, não vai ter esquecimento enquanto não enfrentar, entendeu? Que é alguma coisa que Jesus fala também, né? Tá? Então vamos lá. Tem que ter um enfrentamento, né, Jane? Exatamente. Ele só diz que não vai haver fuga. Pode ir de uma encarnação para outra, de outra para outra, mas uma hora você vai ter que enfrentar. É o que acontece, né? Às vezes a gente não é pego numa, mas vai na outra, nós mesmos vamos pedir para enfrentar certos problemas. Né? Não importa o tempo, não tem, é atemporal. Né? É atemporal. Então vamos lá. Exausto de sofrer, cedeste à enfermidade e aproximas-te da loucura. Né? De alma contundida e corpo em desordem, apelaste para a misericórdia divina. E aqui estamos. Porque, pessoal, aí que a gente vê que os processos de loucura, eles sempre têm problemas de ordem moral por detrás. Não quer dizer que haja propriamente um assassinato, como aqui no caso, tá? Mas os problemas da neurose, os problemas da psicose, elas sempre têm questões morais implícitas, tá? Então Jesus estava certo quando associava as patologias a problemas de ordem moral. Vai e não peques mais, para que não vos aconteça coisa pior. Então Jesus ele fazia essa associação da patologia com um problema de ordem moral. Né? O que a nossa medicina foi deixando de fazer, foi perdendo a capacidade de fazer esse tipo de análise. Né? Nós temos que resgatar esse entendimento que hoje o holismo, né, está resgatando, de certo modo, uma visão mais espiritual, mais energética, o perispírito, a reencarnação, a lei de causa e efeito, tudo isso resgata a questão moral, né? Os dramas morais refletidos no corpo e na alma, refletidos no psiquismo, tá? Estão ouvindo bem, pessoal? O som ok? Ok, né? Tá jóia. Então tá jóia. Né, pessoal? Então, é algo para nós valorizarmos, né? A importância da conduta moral, porque é ali que vai começar todo o drama. Ali que vai começar todo o drama, né? As quedas morais que vão gerar neurose, né? Que vão gerar fixações, porque a gente fez mal feito uma coisa, gerou prejuízos para outrem, então nós vamos ficar presos a essa situação. Né? E aí nós começamos a gerar problemas orgânicos, psíquicos, né, emocionais. Tá? Então vamos lá. Por isso que ele está se aproximando da loucura, aqui no caso Pedro, né? Porque ele ficou fixado no drama moral dele e acabou se desequilibrando mentalmente, né? Está se desequilibrando. De alma contundida e corpo em desordem, apelaste para a misericórdia divina, e aqui estamos. Contudo, meu amigo, nossa voz não se ergue para fustigar-te o espírito, já de si mesmo tão castigado e tão infeliz. Aqui que a gente vê, né, a experiência dos espíritos amigos, que eles podiam chegar só e falar, não, vem cá, Pedro, senta aqui, Pedro, vem cá para os meus braços, tal. A irmã Cipriana podia ter chegado e passado a mão na cabeça dele, vem cá, coitadinho, está sofrendo, tal. Mas os espíritos são bons, mas são justos também. E eles não perdem a oportunidade de despertar da consciência. Pedro, nós sabemos o que houve. E veja, você errou nisso aqui. Você podia ter feito de outro jeito.
Nós compreendemos as suas dificuldades de agir corretamente, que você errou, que você, não é, cometeu um equívoco. E olha só o que aconteceu com esse equívoco que você cometeu. Olha os prejuízos que você teve. Olha os prejuízos que você gerou para você e para os outros. Você entende? Mas tudo bem, vamos agora levantar a cabeça e vamos recomeçar. Então, veja bem, os espíritos, eles trabalham no sentido de gerar consciência. É o que nós tínhamos que fazer quando nós erramos. Nós tínhamos que gerar consciência. Nós tínhamos que fazer uma relação de causa e de efeito. Qual que foi a causa? Foi o meu equívoco lá, o meu pisei na bola. Qual que foi o efeito? O efeito foi, olha só, foi um monte de coisa ruim que aconteceu. Isso que nós temos que exercitar, fazer essa relação de causa e efeito, gerar consciência, tá? Porque aí o ego ele vai perdendo o domínio e aí nós vamos desenvolvendo o self. Né? E dos problemas nós vamos gerando virtudes. Dos defeitos nós vamos transformando em virtudes. Na linguagem da Joana de Anjos, ela fala assim, das subpersonalidades, que seriam esses núcleos de lembranças ruins, de energia ruim, nós vamos transformando em superpersonalidades. Aqueles defeitos, aqueles problemas, aqueles dramas, à medida que eles são trabalhados, geram experiência, geram vivência, geram conhecimento, geram moralidade, prudência. Vocês estão entendendo? Então, dos problemas, a lei divina é tão perfeita que até das coisas ruins se transformam em coisas boas. Se nós lançarmos mão desse recurso aí, né? Da reflexão. Não é? É maravilhoso mesmo, né, Jane? Isso a gente vê muito claramente no livro Amor, Imbatível Amor, né? Que a Joana de Anjos fala, e também no livro O Despertar do Espírito, da Joana de Anjos também, quando ela fala das subpersonalidades, tá? Então é bem legal isso, né? Por isso que as pessoas que passaram por situações muito dolorosas, que erraram muito, muitas vezes depois elas também avançam, mais do que os outros até. A gente vê isso nos espíritos que escrevem esses livros, né? Eles aprontaram, mas também depois, quando tomaram consciência, avançaram, né? Avançaram, fizeram tanto bem também, porque souberam transformar, né? Algo ruim depois em algo bom, experiência para o seu espírito, né? É importante, né, Diana, de nos perdoar, né? É isso aí, né? Porque é interessante, né? Mas até fazendo coisa errada, a gente desenvolve. A gente desenvolve inteligência, desenvolve raciocínio, desenvolve um monte de coisa, até fazendo coisa errada. Quando bate o arrependimento e quando cai a ficha lá, né? Consciência bate lá, e aí a gente canaliza as coisas boas que a gente desenvolveu, aí a gente muitas vezes dá uma deslanchada também, né? A gente vê isso naquele livro Libertação, né? Quando tem um obsessor lá, o Gúbio está tentando tratar a Margarida, né? A Margarida está obsediada e tem um espírito que está ali, ferrenho ali, obsediando a Margarida, né? Ele é o comandante ali, ele está obsediando, ele é o capitão ali da guarda, né? Da quadrilha de espíritos que estão obsediando a Margarida, né? Mas aí o Gúbio, quando ele consegue a transformação desse espírito, nesse caso não era o Gregório era outro, né? Mas era um que estava trabalhando ali junto a Margarida, né? Eu não lembro se é Vicente, Saldanha, acho que é o Saldanha, isso mesmo, Diana, Saldanha. Aí, quando o Saldanha percebe a luz do Gúbio, e quando o Gúbio ajuda a família do Saldanha, né, aí ele se sente amparado pelos espíritos amigos, aí ele muda. Ele passa de obsessor para beneficiador da Margarida, né? Porque ele foi beneficiado também, aí ele muda. E também todo aquele potencial dele, a inteligência, tudo isso agora
vai estar a serviço de ajudar a Margarida. Muito interessante isso, né? Como é que de uma situação tão negativa se transforma para algo positivo, né? É a misericórdia divina que permite o reerguimento, né? Faz nascer os sols para os justos e para os injustos, né? E dar oportunidade todos os dias para que nós nos refaçamos, para que nós mudemos o nosso caminho e realinhemos os nossos pensamentos e sentimentos, né? Nós sempre temos essa oportunidade. Então vamos lá. Continuando aqui, né? Deixa eu ver aqui. Quem poderá condenar alguém depois da comunhão de vicissitudes na carne? Diz aqui a irmã Cipriana, né? Quem poderá condenar se ela também passou pela carne, né? Quem se sentirá suficientemente puro e santificado para atirar a primeira pedra, mesmo depois de haver atravessado a fronteira de cinzas do sepulcro? Aí todos nós, né, pessoal, nenhum de nós tem condição de acusar nem de julgar, porque todos nós somos muito necessitados. Precisamos muito da misericórdia divina, e o melhor que podemos fazer é sermos misericordiosos uns para com os outros, para que Deus tenha misericórdia conosco, né? Quem de nós terá passado incólume nas correntes do pântano? Até porque todos nós já passamos pelos umbrais da vida, pelas trevas, com certeza, né? Não, Pedro, o fundamento da vida, o fundamento da obra divina é de amor incomensurável. Encontramo-nos aqui para querer-te bem, intentando alçar-te a consciência aos campos infinitos da vida eterna. Né? Quer dizer, nós estamos aqui tentando fazer você subir para o self de novo, subir para o superconsciente de novo. É isso que nós estamos fazendo aqui. Só que não dá para falar assim, porque o Pedro não ia entender nada do que eu estava falando, né? Mas na linguagem dela mais simples, para ele poder compreender, né? Nós estamos aqui para alçar-te a consciência aos campos infinitos da vida eterna, para elevar o seu pensamento, para levantar você. É para isso que nós estamos aqui. Oraste e chamaste-nos, abriste a mente, a força regenerativa, e somos teus irmãos. Muitos de nós, em outro tempo, penetramos também o sombrio recôncavo dos vales do assassínio, da injustiça e da morte. Entretanto, estacamos no caminho, paramos no caminho, renegamos o crime e ressoldamos com lágrimas os elos partidos pela nossa imprudência. E cultivando o perdão e a humildade, aprendemos que só o amor salva e constrói para sempre. Que é o trabalho de retorno, né? Que a gente vai se afastando, né? Através dos erros, dos crimes e tal, até que a gente percebe que é um caminho, é uma estrada sem continuidade. Não tem continuidade para isso. Nós temos que voltar. Não tem continuidade. Nós temos que voltar, nós temos que fazer o mesmo caminho que nós fizemos para ir, nós temos que voltar por esse mesmo caminho. Voltar para a estrada principal lá que a gente se desviou, né? Então, é o caminho, é todos nós, é o filho pródigo que vocês lembraram aí. É a parábola do filho pródigo, todos nós, né? Que nos achamos mais do que somos, aí pedimos a nossa herança, pegamos os potenciais que temos, a nossa herança, e aí vamos nos aventurar, né? Sem saber ao certo, sem ter ao certo um referencial moral, ético, né? Aí a gente se complica todo e depois retorna, percebendo a precariedade da nossa condição. Que nós temos que estar vinculados ao eu profundo, vinculados a Deus, vinculados ao eixo da vida, que é Deus, né? Sem isso, nós nos perdemos, né? De fato. Então, sem se perder mais, né? Exatamente. Aí a gente retorna, tá?
que é o caminho do reerguimento após a queda, né? Aí nós temos esse reerguimento aí, né? Graças a Deus. Aí ela diz assim, né? Lembra-te das tuas próprias necessidades. Interrompe a marcha da aflição. Reconsidera a atitude e faz novo compromisso perante a divina justiça. Olha o que ela está pedindo. Justamente para fazer tudo aquilo que a gente estava falando aqui. O que precisa? Você errou? Perceba o erro. Perceba, tome consciência do erro, assuma. Errei. Peça desculpa para a pessoa, para Deus, para si mesmo. Né? E tome uma outra decisão. Olha, a partir de agora, então, eu vou para frente. Vou fazer o bem. Não vou ficar mais preso ao equívoco, né? Ao mal. Gente, nós temos que determinar isso. Nós temos que decidir. Vamos tomar uma outra decisão. A gente tinha decidido de fazer o mal. A gente tinha decidido de... Então agora nós vamos decidir de mudar de vida, então. Isso é que precisa para a gente sair da culpa. Para sair desse momento tão ruim que o Pedro está vivendo aqui, né? Aí tudo muda, né? Então, reconsidera a atitude e faz novo compromisso perante a divina justiça. Né? Expresse a sua nova condição, expresse o seu novo desejo, expresse o seu querer agora transformado, agora positivo, expresse isso, fale isso, né? A Silvia, o amor cobre a multidão de pecados. Perfeito, exatamente. Aí que entra esses pensamentos mesmo aí, né? É a misericórdia divina, né, pessoal? É a misericórdia divina, que é muito grande, muito, muito, muito grande, né? Passada longa pausa, Cipriana abriu os braços maternos e acrescentou: levanta-te e vem a mim. Sou tua mãe espiritual em nome de Deus. Então, esse espírito com a capacidade de amar, né? Esse espírito com a capacidade de amar, talvez que o Caldeirado não teria, né? Porque ele acabou passando para ela, porque ela, com o amor de mãe, não era mãe dele, não era mãe do Pedro, de fato, mas assumia nesse momento o papel maternal de uma Maria de Nazaré, né? De outros espíritos aí maternais que se transformaram em mães da humanidade, né? Levanta-te e vem a mim. Sou tua mãe espiritual, em nome de Deus. O enfermo, de olhos brilhantes e lacrimosos, ergueu-se, qual menino, sensibilizando-nos o coração, exclamou: merecerei tamanha graça? Como não, meu filho? O Pai não nos responde às súplicas com palavras condenatórias. Acercamo-nos de ti em nome dele, no Supremo Senhor. Assim dizendo, conchegou-o ao coração, mas havia tal meiguice naquele amplexo inesperado, que outros circunstantes que não nós diriam presenciar o reencontro de carinhosa mãe com o filho ausente, após longa e cruciante separação. Né? Você vê a capacidade dessa mulher, da irmã Cipriana, de amar, né? Que quem visse, quem não soubesse do que estava acontecendo ali, acharia que era uma mãe abraçando o filho depois de longa viagem, né? Também vai saber, né? Nessas idas e vindas das reencarnações aí, nada acontece por acaso, né? Às vezes até foi mãe dele já, né? Vai saber, né? Vai saber. Mas enfim, né? O que importa é esse momento aqui, né? O infortunado deixou pender a cabeça sobre um dos ombros dela, demonstrando infinita confiança, e murmurou infantilmente: Mãe do céu, ninguém na terra jamais me falou assim. Via-se-lhe o alívio através do semblante feliz. Cipriana animou-o bondosa e explicou: é imprescindível aquietes a mente afogueada, depositando nas mãos do Senhor as antigas angústias.
A essa altura, voltei a caldeirar o meu olhar comovido e notei que as lágrimas não brotavam exclusivamente dos meus olhos. O companheiro tinha-as abundantes, ali deslizarem na face calma. Seu caldeiral estava chorando também, estava todo mundo chorando ali. Tocado por minha silenciosa indagação, falou-me em voz apenas perceptível. Praz a Deus, André, possamos também aprender a amar, adquirindo o poder de transformar os corações. Falou o caldeirado para o André, né? A emissária, que parecia não se dar conta de nossa presença, avançou para o verdugo, sustentando Pedro nos braços, como se ele fora um filho doente. Ela pegou Pedro nos braços, né? E se aproximou do Camilo, né? Avançou para o verdugo, né? O verdugo ali no caso, nesse momento aqui, era o Camilo, que era o obsessor. É lógico que quem começou isso aí foi o Pedro, né? Mas o verdugo aqui, o obsessor, está sendo o Camilo, né? Então ela se aproximou para o verdugo, sustentando Pedro nos braços, como se ele fosse um filho doente. O perseguidor aguardou-a ereto e altivo, revelando-se insensível às palavras que nos haviam dominado os corações. A missionária, longe de se intimidar, aproximou-se, tocando-o quase, falou humilde. Que fazes tu, Camilo? Cerrado à comiseração. O que você está fazendo? De coração fechado, empedernido. Né? Por que você está assim? Quando todos nós estamos emocionados, você está nessa postura de indiferença, de frieza? Né? O algoz, demonstrando incompreensível frieza, retorquiu cruel. Que pode fazer uma vítima como eu, se não odiar sem piedade? Aí nós vamos dar uma paradinha aqui, pessoal. Vamos dar uma paradinha aqui, que o nosso horário já está dando, né? Semana que vem, nós vamos pegar desse ponto aqui, então. Aí nós vamos ver a conversa da irmã Cipriana com o Camilo, né? Semana que vem a gente vai continuar aqui, tá? Pois é, pessoal, acabou rápido, né? Passou rápido. Quando tá bom aqui, a gente acaba, né? Mas que seja assim, né? Pelo menos a gente guarda uma boa lembrança de algo que realmente toca profundamente a gente, né? Então vamos agradecer a Jesus por mais esse ensino, por tamanho amor que nós presenciamos, como se fosse diante de nós aqui, porque essas imagens evocadas por André Luiz, elas aparecem para nós, na nossa mente, para a nossa percepção, como se fora um fato ocorrido agora, ou estivesse ocorrendo diante de nós. E nós presenciando e nos emocionando com tamanho amor, com tamanha piedade, diante da ajuda dos Espíritos amorosos. Quantas vezes, Senhor, já não fomos também objeto dessa mesma ajuda, dessa mesma solicitude, dessa mesma piedade maternal. Quantas mães, talvez, já não encontramos pelos caminhos da vida, com a sua imensa capacidade de nos amar, de nos perdoar e de nos levantar para o recomeço, tão importante, para que um dia estivéssemos na condição que hoje estamos, pelo menos, de termos a boa vontade, de buscarmos fazer o bem, de buscarmos compreender o bem, compreendermos as nossas dificuldades interiores e buscarmos a transformação. Por isso, Senhor, passado tanto tempo em que nós provavelmente nos debatemos em inúmeras dificuldades e desafios, e que hoje já podemos usufruir de um ambiente de tanta paz, de tanta harmonia, que somente pela Tua misericórdia é possível que nós assim façamos e
usufruamos dessa oportunidade. Mas nós te agradecemos infinitamente. Muito obrigado, Senhor. Que possamos a cada dia mais e mais galgarmos os passos que nos distanciam de Ti. Muito obrigado por tudo. Que a Tua luz nos ilumine, Senhor. Que assim seja. Ok, pessoal. Muito obrigado pela presença, pelo carinho de todos. Obrigado, Maria, Deoclésio, Diana, Andreia, Regina, Tânia, Rossana, Jonas, Zíper, Sandra, Silvia, Jane, Lígia, Goducha, Nassim. Também quem estiver no Facebook, estiver ouvindo, muitas vezes nós nem sabemos, porque muitas pessoas chegam quietinhas também, não se manifestam, mas nós sabemos que muitas estão acompanhando, né? Então receba o nosso abraço também. Muito obrigado por tudo, pessoal. Até a próxima semana, né? Se Deus quiser, estaremos aqui.